A paz de Jesus e o amor de Maria, meus irmãos. Então, depois de tanto tempo sem gravar nada, aqui estamos nós combatendo o papo dessa semana, cujo tema é: tenha coragem de corresponder o chamado de Deus na sua vida. E para aprendermos e entendermos como nós podemos ter essa coragem de assumir esse chamado que o Senhor tem para nós vamos usar a passagem de São Lucas, que eu vou colocar bem aqui no cantinho da tela, a passagem de São Lucas, onde fala da vocação de Levi. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender em relação ao chamado de Deus para nós é que é o Senhor que nos chama. Jesus passou e chamou Levi. Foi o Senhor que teve a primeira iniciativa. Foi Ele que chamou Levi. Mas a partir do chamado do Senhor, Levi também teve que se decidir. Então não basta só o Senhor nos chamar. Nós precisamos dar uma livre resposta. Uma livre resposta ao chamado do Senhor. E Levi deu essa livre resposta. E através do seu sim, Levi não só disse o sim da boca para fora, mas ele fez. Ele praticou ações, como já tem escrito na palavra lá quando você vê. Diz que Levi levantou-se e seguiu o verbo. Verbo significa ação. Então, a partir do momento que o Senhor nos chama, nós precisamos também dar uma resposta, mas precisamos fazer. Precisamos agir, porque é isso que dá o sentido da nossa resposta ao chamado de Deus. E lá na passagem nós vemos também que depois que o Senhor chamou Levi, ele aceitou, Levi deu uma festa, um grande banquete, porque ele se alegrou em ser chamado por Deus, porque ele se alegrou em deixar tudo que ele tinha, a sua profissão, as suas vontades, os seus desejos, ele se alegrou por ter sido chamado por Deus e por ter dito o seu sim. E aqui eu convido você a pensar, você tem se alegrado através do sim que você tem dado a Deus? Nós podemos fazer aqui um paralelo entre Levi e o jovem rico. Enquanto Levi aceitou o seu chamado e se alegrou com isso, ele deu uma festa, ele estava feliz por seguir Jesus, pela sua decisão. O jovem rico, quando o Senhor chamou ele para seguir, disse assim: vende tudo o que tu tem e segue-me. Aquele jovem não conseguiu olhar para o seu chamado e para a sua resposta a esse chamado da forma que ele deveria olhar. Porque Mateus olhou para Jesus e aquele jovem rico só olhou para aquilo que ele ia perder. Quando nós dizemos sim ao chamado de Deus, nós não podemos olhar para aquilo que nós parecemos perder. Porque quando nós seguimos o Senhor, nós não perdemos nada. Como diz aquela canção, o que é eterno vem de Deus. Para que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus. Nós precisamos dar o nosso sim ao chamado de Deus olhando para Ele, não olhando para aquilo que ficou ou aquilo que nós parecemos perder. E aí entra outra graça de Deus através do nosso sim dado a Ele. Porque quando nós damos o nosso sim ao Senhor, nós devemos deixar o Espírito Santo ser o protagonista da nossa vida. E Papa Francisco já pedia isso para nós em uma das suas recentes homilias, que era necessário deixar o Espírito Santo ser o protagonista da nossa vida. Quando Mateus disse sim ao chamado de Deus, ele tornou Jesus o protagonista da sua vida. E você é chamado a tornar o Espírito Santo o protagonista da sua vida. E o que significa o protagonista? É ele o principal. Para você ter a coragem de aceitar o chamado do Senhor, você precisa fazer do Espírito Santo o protagonista do seu chamado, o protagonista do seu... Você também precisa confiar no sim que você dá ao Senhor. Esse sim como o de Nossa Senhora. Nossa Senhora disse sim, porque ela permitiu que o Espírito Santo, que se tornou protagonista da sua vida, conduzisse o seu sim. Ela deixou que o Senhor fizesse aquilo que ela não poderia fazer. Você não pode ter medo
de dizer sim. Você não pode ter medo de tomar essa escolha definitiva para a sua vida, de dizer sim quando o Senhor te chamar para qualquer coisa. Através da nossa obediência, através do nosso sim, nós abrimos o nosso coração para a graça do Espírito Santo. E assim nós conseguimos fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. A dica dessa semana do Batendo Papo é: faça do Espírito Santo o protagonista da sua vida. Tome a sua decisão, não tenha medo da sua escolha. Escolher por Deus deve ser uma escolha definitiva da nossa vida todos os dias. Então, pode deixar sua curtida aqui no vídeo do canal, né? Aqui no vídeo embaixo. E nós vamos batendo esse papo, porque o Senhor deseja, assim como o Senhor bate papo comigo, assim eu bato papo com você, porque é o Espírito Santo que conduz aquilo que nós devemos fazer. Então, a paz de Cristo, que nós possamos nos ver em breve. Tchau!